7 years old. Domingo 31 de janeiro. Verso para memorizar. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, 9. Sentença contra as nações. Em Isaías 13, 1, Isaías é apresentado como o autor dessa nova seção do seu livro. Os capítulos 13 a 23 contêm oráculos de juízo contra várias nações. Pergunta 1. Por que as profecias contra as nações têm início com Babilônia? Em Isaías 10, 5 a 34, já haviam sido anunciados juízos contra a Assíria, que representava o maior perigo nos dias de Isaías. Embora Isaías 14, 24 a 27 reitere brevemente o plano do Senhor de destruir a Assíria, os capítulos 13 a 23 tratam principalmente de outras ameaças, sendo a advertência sobre Babilônia a mais importante. Dotada de um rico e antigo legado cultural, religioso e político, Babilônia posteriormente emergiu como a superpotência que conquistou e exilou Judá. Mas da perspectiva humana do tempo de Isaías, não era facilmente perceptível que Babilônia um dia ameaçaria o povo de Deus. Durante grande parte do ministério de Isaías, a Assíria dominou Babilônia. A partir de 728 a.C., quando Tiglat-Pileser III tomou Babilônia e foi proclamado seu rei sob o nome de Pulo, os reis assírios retomaram a Babilônia diversas vezes. Contudo, ela acabaria se tornando a grande superpotência na região, o poder que destruiria o reino da Judéia. Ouça Isaías 13. Sentença contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Sobre o monte escalvado, levantem um estandarte. Ergam a voz para eles, acenem com a mão, para que entrem pelos portões dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados. Sim, chamei os meus valentes, os que exultam com a minha majestade, para que executem a minha ira. Já se ouve sobre os montes um rumor como o de uma grande multidão, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos reúne as tropas de guerra. Eles vêm de um país remoto, desde a extremidade dos céus. É o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos desfalecerão, e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústia e dores tomarão conta deles, e se contorcerão qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com os rostos da cor do fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei o orgulho dos violentos. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, e como o rebanho que ninguém recolhe.
cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado será morto à espada. As crianças serão esmagadas diante dos olhos deles, as casas serão saqueadas, e as mulheres deles violentadas. Eis que contra os babilônios eu despertarei os medos, que não farão caso de prata, nem se alegrarão com ouro. As suas flechas matarão os jovens, eles não se compadecerão dos recém-nascidos, e os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas, e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos. Porém nela os animais do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os bodes selvagens pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. A hora da Babilônia está chegando, e os seus dias não serão prolongados. A linguagem é forte. Por que um Deus amoroso faz essas coisas ou permite que elas aconteçam? Certamente algumas pessoas inocentes também sofreriam, não é mesmo? O que os textos da Bíblia que falam da ira do Senhor contra o pecado e o mal revelam sobre a natureza odiosa do pecado e do mal? O simples fato de que um Deus de amor reagiria dessa maneira não seria uma evidência suficiente para nos mostrar o quanto o pecado é mau? Temos que lembrar que Jesus foi o responsável por dar essas advertências por meio de Isaías, o mesmo Jesus que perdoou, curou, suplicou e advertiu os pecadores a se arrependerem. Como devemos entender esse aspecto do caráter de um Deus amoroso? Essa ira não poderia ser resultante do seu amor? Observe de outra perspectiva. A da cruz, em que o próprio Jesus, levando os pecados do mundo, sofreu muito mais do que qualquer outra pessoa já sofreu, mesmo os inocentes que sofreram por causa dos pecados da nação. Como o sofrimento de Cristo na cruz responde a essas perguntas difíceis?